Boa noite. Boa noite, Leandra. Vamos esperar uns minutinhos enquanto as Sim, pessoas estão chegando. para a pessoa ir entrando, né? Uhum. Boa noite, Marcos. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Marcos Vini. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Bem-vindo. Bruna. Vamos já começar a semana já entendendo um pouco mais sobre ansiedade, né? Uhum. Para já cuidar aí o resto da semana. Acho que enquanto o pessoal está chegando, a gente pode começar se apresentando, né? Porque eu acredito que possa ter muitas pessoas aqui que não nos conhecem, então a gente pode começar, né? Para Sim. quem não me conhece, meu nome é Tainá Borges, eu sou psicóloga clínica e organizacional, e um dos temas que eu adoro trabalhar é a questão da ansiedade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leandra Rodrigues, eu sou psicóloga clínica e hospitalar. Meu foco de estudos, né, é em relação à ansiedade, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. E algo que também gosto muito de falar, gosto muito de conversar e psicoeducar as pessoas, né? Em geral, a gente tem muitas dúvidas em relação a isso. E aí, então, agradeço a participação de vocês e que essa live possa, né, esclarecer muitas dúvidas. E para quem está chegando agora, né, o tema da nossa live de hoje é: por que as mulheres sofrem mais com a ansiedade? Né? Eis a questão. Leandra, você se considera uma pessoa ansiosa? Eu estava até pensando isso, conversando com outro colega, né? Ele falou assim, que muitas pessoas acham que a ansiedade é algo ruim, né? E, na verdade, ela faz parte de todos nós. Em algum momento, a gente tem um pouco mais de ansiedade. Por exemplo, live, né? Gera um pouquinho de ansiedade. Gera aquele friozinho na barriga, né? Aquela sensação de algo novo. Então, em alguns momentos, vem a ansiedade, sim. Até porque a ansiedade ela não é boa nem ruim, ela simplesmente é uma reação natural, né? Não existe, todos nós temos ansiedade. A verdade é essa. A diferença é que a gente tem em diferentes graus, em diferentes Sim. níveis. Né? Algumas pessoas são mais ansiosas que outras. E você falando dessa questão, né, de considerar a ansiedade a ansiedade, a gente às vezes categoriza, né? E eu lembrei muito da questão das emoções em geral, né? A ansiedade, ela pode ser considerada também uma emoção. A gente às vezes coloca assim, não, tristeza e raiva é algo ruim, alegria é bom. E, na verdade, o que eu sempre falo, as emoções não existem, a gente não categoriza entre boas ou ruins, são emoções. E sempre elas, na verdade, são mensageiras, né? Tem alguma coisa ali que, se você está sentindo isso, o que essa mensagem, o que essa emoção está querendo te dizer, né? O que ela vem te dizer? O que é que está te deixando desconfortável, apreensivo, preocupado? Então, acho que esse questionamento do que a ansiedade veio me dizer é importante, né? Para a gente se perceber. Uhum. Sim, e quando a gente fala em ansiedade, a gente não tem como não falar da questão do medo, né? Quando a gente fala em ansiedade e medo, são sinônimos praticamente. Então vamos começar explicando, né, o que é a ansiedade, né, para a gente chegar lá. A ansiedade nada mais é do que uma reação natural do nosso corpo, né? É a ansiedade que ela nos move e nos impulsiona a fazer as coisas, como eu e a Leandra estamos fazendo aqui agora, né? Gera um pouco de ansiedade fazer uma live, mas essa ansiedade é positiva. Em que sentido? Se a gente planejou, se a gente combinou de fazer uma live, a gente vai fazer uma preparação antes, né? Se a gente tem, por exemplo, uma entrevista de emprego, todo mundo, antes de uma entrevista de emprego, fica com um pouquinho aquela ansiedade. Ai, meu Deus, será que eu vou passar? Como é que será que vai ser essa entrevista, esse processo seletivo? E essa ansiedade é positiva, por quê? Porque ela faz com que a gente se prepare para aquela situação que está gerando ansiedade. Só que a ansiedade também é um mecanismo de defesa, né? E que em muitas situações ela age como um comportamento de luta ou fuga. Né? Quando a ansiedade é positiva, como eu mencionei, a gente sente ansiedade antes de uma prova, a gente sente ansiedade numa entrevista de emprego, a gente sente ansiedade
para realizar um trabalho, para fazer uma reunião com o chefe, com a equipe. A gente sente ansiedade na hora de apresentar um TCC, por exemplo. Existem vários momentos em que a ansiedade está presente e ela não é algo ruim. Eu sempre falo que ela nos move, né? E tem algo, eu gosto muito de dar alguns exemplos, né? Eu comparo muito a ansiedade com um alarme, né? Então, imagina aí um alarme de uma casa. A ansiedade é esse alarme, ela tá ali cuidando para que você não corra nenhum risco, né? Para que você não, de certa forma, tenha como lidar com a situação de perigo. Só que, vamos supor que um passarinho pousa lá nessa casa e esse alarme dispara. E aí é algo que a gente tem que pensar, então, essa ansiedade, né? Quando esse alarme, ele está bem calibrado, vamos dizer assim, né? Para coisas que são alguma invasão, alguma coisa, né, do tipo, um perigo real, ok, essa é a ansiedade normal, né? E aí a gente vai conversar também com vocês a respeito dessa ansiedade que é mais patológica. E aí imagina esse passarinho pousando aí na casa e esse alarme apitando, né? Então, uma coisa que já começa a ficar um pouco mais desproporcional. Uhum. Pessoal, eu queria só pedir para vocês, clica aí no aviãozinho, manda aí para os amigos de vocês, para as pessoas que vocês acreditam que vai ser importante, né? Ouvir essa live, tirar dúvidas sobre a ansiedade. Clica no coraçãozinho, ajuda a gente a divulgar, né? Então, por favor, clique aí, encaminhe, está no início da live, dá para muitas pessoas ainda participarem. Ainda mais agora que a gente está vivendo uma situação em que a ansiedade de todo mundo está batendo um alerta, né? E muita gente não está sabendo lidar, né? E às vezes tem dificuldade de identificar. E aí, essa ansiedade é uma ansiedade normal? É uma ansiedade que está me adoecendo, que está me prejudicando? Como é essa ansiedade? Muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas recorrem muitas vezes ao Google para buscar respostas. E a proposta da nossa live, a ideia da gente compartilhar essa live aqui com vocês hoje é para poder a gente tirar dúvidas, a gente poder esclarecer, né, como profissionais da área, porque tem certas coisas que o Google não vai conseguir te dar as respostas. Então a gente precisa conversar sobre isso. Sim. Teve uma pessoa que colocou aqui nos comentários, né, que muitas vezes teve ansiedade para que chegasse algum trabalho para que chegasse algum trabalho ou que preparasse, né, achando que se sairia bem. Acho que é algo assim. Então, é muito no sentido que você estava falando, né, Tainá? De que, assim, a ansiedade, ela nos ajuda a nos preparar, né? Então, por exemplo, se eu começo a ficar muito ansiosa com as provas, me gera esse movimento para, opa, eu preciso estudar, né? Se eu não estudar, vai dar ruim. Então, a ansiedade, ela realmente traz esse movimento, né? A preparação para uma entrevista de trabalho. Então, eu gosto muito de pensar que a ansiedade é esse algo que te move, né? Que te faz ir atrás, que te faz cuidar diante de uma situação, né? Que te exige um pouco mais de preparo. E vamos falar um pouquinho dos sintomas também, né? E vamos explicar também quando é que essa ansiedade, né? A gente explicou dessa ansiedade natural, o momento que a gente está Sim. vivendo, e quando é que essa ansiedade se torna um problema, né? Quando é que a gente precisa dar um pouco mais de atenção a essa ansiedade, para a gente poder cuidar e prevenir, né? E eu acho que esse alerta é importante a gente fazer, porque talvez muita gente não saiba. Mas assim, quando a gente começa a identificar que a ansiedade está saindo do fluxo que ela é considerada normal, e a gente começa a ver que está tendo alguns problemas, a gente pode sim prevenir para que isso não se torne nenhum tipo de transtorno futuramente. Então, essa live também é importante que vocês compartilhem, é importante que vocês divulguem, para a gente poder prevenir também um futuro transtorno de ansiedade, considerando todo o contexto que a gente está vivendo nesse momento. Então, quando é que essa ansiedade ela deixa de ser algo natural e ela passa a ser um problema? Quando ela começa a interferir na nossa vida. Em que sentido? Quando eu deixo de fazer alguma coisa por conta dessa ansiedade. Quando vem um medo muito grande que me paralisa. Lembra quando eu falei que a ansiedade é um mecanismo de defesa e também que tem a reação de luta ou fuga? Normalmente a ansiedade está associada numa situação que a gente se vê numa situação de perigo e a gente tem um comportamento com relação a isso. Mas qual é o grande problema quando a ansiedade se torna uma ansiedade excessiva? Muitas vezes a gente tem essa mesma reação, mas não tem nenhum perigo à vista.
Não tem nenhum gatilho, não tem nenhuma situação específica que realmente traga um medo real para aquela situação. Mas a sua cabeça entende como se fosse uma situação perigosa. E aí o alarme dispara. Por isso é muito importante, né, Tainá, essa clareza dos medos reais. Eu sempre falo para os pacientes, né, para os grupos, muitas vezes a gente trabalha com grupos também, de conseguir ter a clareza e conseguir separar o que é medo real do que é medo imaginário. Quando você consegue ter essa clareza, te ajuda muito a lidar com os sintomas, né? Porque, assim, gente, os sintomas da ansiedade, e aí é até para algo que é importante para você saber identificar, né? Peraí, o que eu estou sentindo? Isso é ansiedade? Eu sempre falo, ó, as emoções se sentem no corpo, né? Então, volte a sua atenção para o seu corpo. Quando você está sentindo muita ansiedade, o que em geral acontece? Você sente seu coração mais acelerado, né? A gente fala que é um ataque cardíaco, respiração mais ofegante, você pode ficar com as extremidades dos dedos das mãos e dos pés mais gelados, né? Uma sudorese. Algumas pessoas têm tremores, algumas pessoas formigação, dormência. Então, são vários sintomas no corpo, né? Eu já trabalhava, né, trabalho em hospital, mas agora estou em outra área, mas quando eu trabalhava na UTI, na emergência, na área de emergência, a gente recebia muitos pacientes achando que estava tendo infarto, e na verdade era uma crise de ansiedade. Então, é muito importante a gente conseguir identificar isso no corpo, né? Não sei se alguém já sentiu isso, mas perceba o seu corpo. Todos esses sintomas físicos, eles estão relacionados à ansiedade. E tem os sintomas psíquicos também, emocionais, né? A preocupação excessiva, os pensamentos muito negativos, né? É, uma apreensão, uma sensação de apreensão, irritabilidade. Então, é muito importante que a gente perceba, né? Perceba no seu corpo, perceba os seus comportamentos. Tem também a questão da baixa autoestima, tem a questão da dificuldade de concentração, tem a questão dos esquecimentos frequentes, porque se seu pensamento está Sim. muito acelerado, é muito difícil você conseguir focar, concentrar para lembrar de algumas Uhum. coisas, né? E o medo está sempre frequente, assim como a sensação, né, de que algo ruim vai acontecer. E aí, quando a gente traz esses sintomas, é importante a gente lembrar e poder alertar também que quando a gente fala de ansiedade, a gente pode citar aqui inúmeros sintomas, mas não necessariamente todas as pessoas vão sentir eles da mesma Sim. forma, né? A ansiedade ela pode se manifestar de maneira diferente em cada pessoa. E isso é importante. A gente pode listar vários sintomas. Não significa que você vai ter todos, não significa que você não vai ter algum deles. Assim, é muito específico e a gente tem que levar em consideração o contexto de cada um. Cada pessoa é Uhum. cada pessoa. Então, por isso que é importante que você faça esse exercício do autoconhecimento. Porque isso vai te ajudar a identificar o que é que está acontecendo no seu corpo. O que acontece? Tem pessoas que têm dor de cabeça. Tem pessoas que sentem como se tivesse um bolo na garganta. Tem pessoas que Uhum. paralisam, não conseguem falar, não conseguem sair do lugar. Por exemplo, num momento de crise, tem pessoas que perdem a voz, tem pessoas que sentem dor no peito. Isso significa que todo mundo vai ter esse mesmo comportamento? Não necessariamente. Podem ter esses, podem ter outros que a gente não mencionou aqui e que vai ser manifestado de formas diferentes. E a gente precisa considerar que o que acontece com uma pessoa não necessariamente vai acontecer da mesma forma com a outra. Isso precisa estar bem claro. Nós somos, é importante, né, pessoal, saber que nós somos seres únicos, né, singulares, individuais, e aí essa questão dos sintomas realmente é uma questão muito particular. Tem pessoas que relatam alguns sintomas físicos, tem pessoas que não têm os sintomas físicos, têm mais emocionais, então é uma questão realmente de autopercepção, né, de se perceber seu corpo, perceber seus comportamentos, que é como a Tainá falou, essa questão do autoconhecimento. Né, isso é base, né, é o pilar para que a gente consiga entender um pouco mais de ansiedade e você compreender se você está, né, no nível de ansiedade mais intenso, que é o normal ou não. Esse limiar aí, ele é muito único e por isso é importante que você se conheça. E aí tem a questão dos fatores de risco, né? Sim. E antes de entrar
nessa questão dos fatores de risco, eu não tenho como falar de um assunto como esse e não mencionar a questão da pandemia. Eu sei que muitos de vocês já devem estar de saco cheio, todo mundo falando dessa questão, mas é importante, né? Aí a gente trazer isso para o contexto que a gente está vivendo. Porque tem os fatores de risco, né? Independente do momento que a gente está vivendo atual. Já existem alguns fatores de risco e o momento atual, a questão da pandemia, a questão do isolamento, a questão de ter algo invisível que a gente não tem como lutar contra, faz com que essa ansiedade se torne ainda maior, né? Então a gente não tem como ignorar o que a gente está vivendo hoje, não tem como a gente falar de um assunto como esse e não mencionar esse contexto, porque o momento atual também é um fator de risco. A gente está no momento isolado, é um fator de risco, né? A gente está no momento que a gente tem que ter muito cuidado com relação a quando a gente sai de casa, quando a gente volta para casa, com a limpeza que a gente faz das coisas que vieram de fora. A gente mudou os hábitos de uma forma muito repentina e de uma forma brusca, né? A gente viveu vários momentos diferentes, né, durante esse processo da pandemia. O início foi aquele boom que ninguém sabia o que fazer, não sabia como era, não tinha muitas informações. Algumas pessoas não sabiam como se comportar, se precisava de máscara, se não precisava. E agora a gente está vivendo um momento que as coisas estão mais estáveis. Mas a questão das coisas estarem mais estáveis não significa que as coisas voltaram ao normal. E, Tainá, eu falo como eu falei, eu trabalho no hospital, né? No hospital a gente vivenciou muito isso, né? Esse nível de ansiedade muito intenso, né? Tanto nós, os profissionais trabalhando lá, como os pacientes, né? Então, foi um momento, principalmente no início, um momento que gerou muita ansiedade, né? Quando você falou assim, lembrando agora, né? Só uma pessoa ansiosa, esse momento foi de muita ansiedade para mim, né? Para quem estava ali no hospital, a gente ficou um pouco mais ansioso, porque nós estávamos ali, né, de certa forma, na linha de frente, né? Então gerou um pouco mais de ansiedade. E aí, claro, para todas as pessoas, né? Mas eu falo particularmente desse momento enquanto profissional de saúde, né? Não sou eu, mas como todos os outros profissionais. Não sei se tem alguém aqui que é profissional de saúde, que vivenciou isso, mas a gente percebeu muito também o aumento da ansiedade entre os profissionais, né? De saúde, diante ali daquele risco iminente, né? Um risco real. Então, é algo que a gente ainda... e aí, assim, Tainá, por mais que já esteja um pouco mais tranquilo, né? Aqui no DF, eu tô falando do DF, né, gente? Aqui no Distrito Federal já diminuiu um pouco mais os casos, mas ainda existem casos, ainda a gente tem que manter os cuidados, né? Então, minimamente a gente não está naquele alerta ainda. Então, a ansiedade, ela talvez não esteja tão intensa como no início da pandemia, mas ainda não está no estado totalmente normal para muitas pessoas, né? Para muitas pessoas ainda está naquele estado ali de alerta quase que o tempo todo, principalmente quando vai sair de casa. Então, quais são, né, os outros fatores, né? A gente trouxe os fatores atuais, mas além desse que a gente está vivendo, tem vários outros, né? Que é a questão do histórico familiar. Se você tem pessoas na sua família que têm um histórico de algum transtorno mental, e isso é importante a gente falar, a pessoa da sua família não precisa ter um transtorno de ansiedade para que você tenha uma predisposição. Basta ela ter algum tipo de transtorno mental. Isso já é um fator de risco, né? A questão do estresse, né? Essa situação é um exemplo clássico do que a gente está vivendo, que para muitas pessoas tem sido uma situação estressante. E como não? A gente mudou totalmente o nosso modo de trabalho, a gente mudou o nosso modo de se relacionar com as outras pessoas, a gente mudou nossa visão sobre as coisas que estão acontecendo, o nosso modo de consumo mudou. Então, várias coisas foram mudando e a gente não teve tempo para se preparar, ou a gente não soube como se preparar para essa situação, até porque quando tudo começou, o cenário foi um, e agora que as coisas estão se estabilizando, o cenário é outro, mas a gente tem várias questões de como as coisas vão ficar depois, né? Que ainda é um enigma e é algo que aí a gente vai se adaptando aos poucos, e para muitos ainda tem uma dificuldade. Então, a gente precisa levar em consideração também a questão da dependência do álcool e outras drogas, né? E o quanto isso aumentou
durante esse período da pandemia, né? O consumo, por exemplo, de calmantes, o consumo de bebida alcoólica. Se você pensar que muitas pessoas que antes saíam, né, ficaram muito tempo isoladas e elas não podiam sair com os amigos ou ter contato social. Elas tiveram que ficar em casa, então elas aproveitaram esse período para meio que como se fosse uma forma de você descontar, né, aquilo que você está sentindo, aquilo que você não está sabendo lidar, todos aqueles sentimentos que ficam e muitas vezes a gente não sabe o que fazer naquele momento. A gente acaba utilizando outros meios. Da mesma forma que eu falei da dependência de álcool e outras drogas, isso acaba acontecendo, e aí já não é uma questão de fator de risco, mas é uma questão de mudança de comportamento, que a gente pode mencionar lá na frente, mas é a questão de você descontar suas emoções na comida, né? E aí é uma outra consequência, né, desse cenário e do comportamento do que a ansiedade pode causar quando a gente não entende o que é ansiedade, quando a gente não entende o que a gente pode fazer com ela, quando a gente não entende o que é tudo isso que a gente está sentindo, porque não é fácil lidar com tudo isso, né? Acabaram de comentar aqui a questão das pessoas que também perderam seus familiares, com toda certeza, porque lidar com a perda não é fácil. Lidar com a perda não é fácil. Lidar com a perda no contexto atual é ainda mais difícil, porque você não tem a oportunidade de se despedir, você não tem a oportunidade de fazer um velório, você não tem a oportunidade de realmente concretizar aquele luto a partir do momento que você vê aquela pessoa. Aquele todo o ritual que a gente tem quando a gente perde alguém, mesmo sendo algo simbólico, para a nossa mente, né? Para a nossa saúde mental é muito importante, porque é a forma que a gente consegue fechar um ciclo, né? Quando a gente realmente vê, quando a gente tem aquele processo, a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar tendo a dor que a gente sente, mas a gente consegue, é como se nossa mente conseguisse compreender melhor aquela situação. E quando a gente não tem essa oportunidade, como é que fica a nossa mente nessa situação? Né? E aí a Leandra pode falar mais um pouco disso, já que ela vivenciou, né, várias situações assim na prática no hospital. Eu ia até pontuar, Dani, não sei se, né, você teve algum caso, mas assim, em alguns hospitais aqui, pelo menos aqui em Brasília, a equipe de psicologia estava tentando dar esse suporte para os familiares, né? Por várias questões a gente entende que o processo de luto por si só, né, já é um processo muito difícil, muito doloroso, né, que precisa de um tempo, por isso a gente diz processo, gente. Não é da noite para o dia que a pessoa, né, pronto, estou bem, não é, é um processo, tem várias fases, né? Não é o tema aqui, mas esse é tema de outra live. Mas, assim, esse momento agora, para muitas pessoas que foi de luta, é muito importante, às vezes, contar com uma ajuda, né? Um apoio familiar, né? Quais são as outras pessoas próximas, um apoio social. É muito importante você ter um apoio. Dependendo de como você esteja, né, lidando com a ansiedade, aliás, lidando com o luto, que pode até gerar uma ansiedade um pouco mais intensa, pode gerar também um transtorno de ansiedade, muito importante que você busque uma ajuda profissional, né? Ter um lugar de fala. Quando eu digo desse apoio social, é alguém de confiança, que você possa falar do que você está sentindo, que você possa, né, colocar para fora, né, todas essas emoções e sentimentos, essas dificuldades. No ambiente hospitalar, como eu disse, a gente dá um suporte, mas é muito ali, logo após, né, o óbito de um paciente, e aí depois a gente não tem mais esse contato com os familiares, né? E aí é importante procurar já um psicólogo clínico, se for o caso, né? Mas entendendo que ficar triste, chorar, tudo isso vai ser natural, vai ser normal aí nesse processo de luto. Né? Então, entendendo tudo isso, né? E aí tem a questão de outros fatores, né? Como, por exemplo, os traumas, né? Que independente de que período da sua vida, independente de que idade, quando a gente fala de um trauma e algo que a gente não foi trabalhado, que não foi processado, não foi elaborado, é algo que também é um fator de risco, não só para um transtorno de ansiedade, mas qualquer tipo de transtorno. As doenças físicas, né? Quando a gente fala de doenças, eu vou
trazer aqui um exemplo, mas existem várias outras, da questão do hipertireoidismo, né? Por quê? É uma doença que afeta a tireoide. E quando a gente vai falar dos Uhum. hormônios, os hormônios têm uma função no organismo. E quando a gente tem um déficit nessa função, isso altera todo o nosso corpo. E a questão dos fatores genéticos também, né? E alguns Sim. traços de personalidade que contribuem, né? Quando a gente tem um comportamento, quando faz parte da nossa personalidade, que é a questão da responsabilidade, da autocobrança, né? Quando a gente Uhum. tem uma característica que a gente se cobra muito, né? Isso é algo que a gente impõe, né? E isso também é um fator de risco. A Dani está perguntando aqui, né, se podemos ter ansiedade associada à depressão também. E aí a gente vai até falar disso também, mas quando a ansiedade, quando um transtorno de ansiedade, ele não é tratado, pode evoluir sim para um transtorno depressivo, tá? E tem pessoas com depressão que também pode ter um transtorno de ansiedade, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas sim, existem pessoas com transtornos de ansiedade e transtornos depressivos também, tá? É, outros fatores também da ansiedade, né, Tainá, são os fatores sociais, né? Vamos pensar assim, nas questões das situações, eu percebo muito pessoas, ainda mais nesse período agora, a gente falando de pandemia, né? As situações financeiras, quem está com dificuldade financeira é um fator de risco também para a ansiedade, né? Os conflitos nos relacionamentos, a gente percebeu muito agora também, né, nesse período de pandemia, conflitos conjugais, conflitos com os filhos, né, enfim, com família, pais. Os conflitos, então, de relacionamentos também são um fator, né, aí, potencial para um fator de risco também potencial para ansiedade. Então, esses fatores, né, sociais também influenciam muito, né. E aí, gente, é sempre importante a gente entender que a ansiedade ela é multifatorial, não é uma coisinha só. Vão se acumulando várias situações, olha, a Tainá já falou desse histórico familiar, né, os fatores de risco ligados à história familiar, fatores de risco ligados à genética, né, os fatores biológicos, agora eu estou falando dos fatores sociais, então percebam que aí, pelo menos aí três grandes grupos de fatores, né? E aí a gente falou já alguns, então é sempre entendendo que são multifatoriais, né? Não é uma causa só, são várias coisas que vão se acumulando e aí podem te levar a um transtorno de ansiedade, é uma ansiedade tóxica, uma ansiedade patológica, né? E aí lembrem que a ansiedade ela é normal, mas devido a esses fatores de risco, ela pode chegar a uma ansiedade tóxica, que é essa ansiedade patológica, que são os transtornos de ansiedade, né? E aí a gente pode trazer uma situação, um exemplo, para poder vocês entenderem um pouquinho melhor, porque o tempo todo está sendo divulgado nas mídias, nas redes sociais. Ah, o índice de transtornos mentais aumentou, o índice de ansiedade aumentou, e cada vez mais as pessoas estão ansiosas, e o que é que está acontecendo? Esse número, essa questão estão sendo sempre divulgadas. Mas para vocês começarem a entender melhor o porquê, né? Será que foi só a pandemia que fez com que todo mundo de uma hora para outra ficasse ansioso? Aí pegando um gancho do que a Leandra falou, é interessante para vocês começarem a entender por que teve esse boom de ansiedade. Foi porque as pessoas já eram ansiosas e elas não sabiam, aí de repente não, não foi isso, né? Isso é interessante vocês começarem a perceber. O que é que acontece? A Leandra trouxe alguns fatores ambientais, e aí, quando ela fala sobre isso, o que é que ela está querendo dizer? Que a gente não aprende em nenhum lugar o quanto é importante a gente fazer esse exercício de autoconhecimento. Então, a gente está muito acostumado a olhar para fora e pouco para dentro. Então, muitas vezes a gente passa por inúmeras situações e a gente negligencia, tipo assim, ah, vou deixar pra lá, era besteira. E às vezes pra você não era. Né? Em uma determinada situação, ah, não, vou deixar pra lá. E aí você guarda, aquilo ali fica guardado, né, naquele primeiro momento. Você se chateia com uma outra coisa, uma situação no trabalho. Ah, é besteira, vou deixar passar. Chega em casa, briga com o marido. Ah, é outra coisa. Aí vai guardando, vai guardando, vai guardando. Quando a gente fala dessa questão da pandemia, não é porque as pessoas começaram a ter um transtorno de ansiedade porque veio essa questão do vírus e aí todo mundo se tornou ansioso. Não. Significa que aquela pessoa, lembra quando a gente fala dos fatores de risco? Se aquela pessoa já tem alguns fatores de risco que contribuem
E acontece todo um cenário que ajuda com que ela se sinta ainda mais ansiosa, porque a partir do momento que ela deixou muitas coisas para lá e ela está no momento de isolamento com aquelas pessoas que ela deixou as coisas para lá, ela não vai poder mais ignorar. Ah, não, vou deixar para lá. Não tem como. Né? Não é à toa que a gente está vendo também a divulgação de vários casos e noticiado vários casos de divórcio. Tudo isso tem relação. E aí a gente não vai entrar nos detalhes de cada caso nem o porquê. Mas eu vou trazer esse exemplo, né, para o contexto que a gente está falando aqui. Por quê? Porque essa questão não é de agora, né? Não foi aleatório. Foi porque são várias coisas que já estavam acontecendo. Só que quando você não está em isolamento, você pode sair, você pode conversar com seus amigos, você pode se distrair e você pode simplesmente esquecer, digamos assim, aquela situação temporariamente. Quando você não tem isso, você tem que todos os dias estar lidando daquele conflito. Você está diante daquele conflito o tempo todo. E muitas vezes um conflito que vira outro conflito, que vira outro conflito. E aí quando chega a questão de uma briga conjugal, por exemplo, é trazido à tona várias coisas que aconteceram, por exemplo, ao longo dos anos e que foi deixando para lá, até que não aguenta mais. Então é assim que às vezes acontece, né? As pessoas não sabem o porquê disso acontecer, mas assim, a gente precisa, a gente tem a necessidade de colocar o que a gente está sentindo para fora, de entender o que é isso que a gente está sentindo, que muitas vezes eu vejo é uma dificuldade muito grande, principalmente de nós adultos, né? De colocar para fora o que é que a gente está sentindo e de identificar o que é isso que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente sente as coisas, mas a gente não sabe nomear. Existem tantas emoções que podem estar repercutindo naquela situação. E aí, quando a gente vai acumulando, quando vai acumulando, chega uma hora que não dá mais. Chega a hora, ó, não deu, eu preciso, porque é o que acontece? Nosso corpo funciona da seguinte forma. Nossa mente, ela vai acumulando as coisas, mesmo que você diga que é besteira e deixe para lá. Só que quando a nossa mente chega num ponto que ela não aguenta mais, ela começa a apresentar sintomas no corpo. Porque é como se ela pudesse te dizer, né? Ela diria o seguinte: olha, você não está prestando atenção para as coisas que estão acontecendo na sua cabeça e como você está sentindo, então eu vou te mostrar no seu corpo para ver se você tem alguma reação. Né? Seria engraçado se realmente acontecesse esse diálogo, mas é como se ela pudesse fazer isso. Por quê? Porque não é incomum, né, que uma pessoa procure de imediato um médico quando ela vê algo diferente no seu corpo. Mas quando acontece algo diferente na sua cabeça, dificilmente ela vai procurar uma psicóloga. E, infelizmente, né, é uma questão que a gente precisa trazer, né? Que Leandra disse logo no começo, da questão de muitos pacientes, né? Muitas pessoas chegarem lá no hospital, chegarem numa emergência, com taquicardia, falta de ar e achar com aquela sensação de que eu acho que eu vou morrer, né? Que está tendo um infarto, né? E muitas vezes é ansiedade. Eu já ouvi várias pessoas chegarem, né, com esse discurso, né? E que lá elas descobrem que é ansiedade e lá elas são encaminhadas de fato para procurar um psiquiatra, para procurar um psicólogo, para fazer um acompanhamento. E aí, se a gente vai fazer uma reflexão sobre tudo isso que eu falei, a gente pode pensar o seguinte: se todo mundo tivesse essa informação que a gente está passando aqui para vocês hoje, um tempinho atrás, vocês poderiam já estar alertas com isso, vocês já poderiam ter consciência disso para começarem a prestar mais atenção naquilo que precisa ser prestado atenção e prevenir. Eu gosto de falar muito, Tainá, da questão das emoções, né? Do quanto é importante, como você pontuou também, das pessoas aprenderem a lidar com as emoções. Essa dificuldade de lidar com as emoções é que a gente vai muitas vezes evoluindo para uma ansiedade mais intensa, para uma ansiedade mais tóxica, né? Então, tem algumas pessoas que falam assim, eu acho bem interessante, até voltando no assunto que a gente falou, que a gente não separa, né, as emoções do que como boas ou más, né? E aí algumas pessoas falam assim, eu sinto raiva. Não, doutor, Deus me livre, né? Eu não sinto isso. Gente, todos nós sentimos. E aí, se você não consegue nem perceber que você sente raiva, né? De que forma será que você está lidando, então, engolindo tudo isso, né? A raiva, ela é algo que te ajuda por exemplo, a lidar com a injustiça, a
a você perceber os seus limites. Então, é sempre importante a gente aprender a lidar com as emoções. Isso eu acho um pilar também extremamente necessário para a gente não entrar num nível de adoecimento, né? E aí, eu gosto muito do exemplo lá daquele copo de água, como a Tainá falou. Não foi por causa da pandemia que todo mundo, né, começou a ter uma ansiedade mais intensa, um transtorno de ansiedade agora. Vamos pensar assim, que você vai acumulando várias emoções, várias situações mal resolvidas, né? Ou emoções que você não consegue lidar e elaborar. Essa água que vai enchendo, pensa que o copo é você, e a água são as situações e as emoções. Vai enchendo, vai enchendo. Às vezes a gotinha que faltava era a pandemia, e aí transbordou. Então, a questão do transbordamento, que a gente pode falar que é o adoecimento, não foi a pandemia, a gotinha da pandemia, foi tudo isso que já estava enchendo e enchendo esse copo. Né? Então, é uma reflexão, né, gente? Peraí, como é que tá o seu copo agora, né? Tá muito cheio, tem muita coisa aí mal resolvida, tem muitas emoções que você não está conseguindo lidar. Acho muito importante a gente conseguir, a base do autoconhecimento também é isso, né? Compreender quais emoções eu sinto, como é que eu sinto e como eu lido com elas, né? Isso é muito importante, tá, pessoal? Principalmente, né, raiva, tristeza, isso aí é fundamental. E é interessante essa questão que você trouxe, Leandra, porque se a gente for falar das emoções, e muitas vezes a gente não sabe identificar, o que é que acontece? Quando a gente não sabe identificar uma emoção, isso não significa que a gente não sinta, mas a gente às vezes Sim. desenvolve um comportamento para lidar com aquela emoção que a gente não sabe. Como, por exemplo, comer em excesso. Ah, eu não sinto raiva, mas eu passei por uma situação, fiquei muito chateada, vou comprar um doce, vou comprar um chocolate, vou comer uma torta. E aí, Sim. ou a emoção que você não sabe identificar, ou o comportamento. Não, a maioria das vezes, quando isso acontece, você não está comendo porque você está com fome. Você está comendo para lidar com essa emoção que você não reconheceu e não sabe lidar, né? E quando a Sim. gente fala sobre isso, é outra coisa que a gente tem que tomar, prestar atenção, desculpa, prestar atenção é que quando a gente não fala sobre as nossas emoções, quando a gente não entende as nossas emoções, a gente pode desenvolver vários ciclos viciosos que geram ainda mais ansiedade e é que a gente não sabe lidar. Eu dei o exemplo da questão da comida, mas poderia ser, por exemplo, a questão da bebida alcoólica, como eu falei no início, que aumentou, né? Poderia ser a questão, por exemplo, do uso do cigarro, que é por que tudo isso? Por que esses vícios, né? Poderia ser a questão de compras, comprar em excesso, qualquer coisa. Você pode nem estar precisando, mas você vai comprar. É promoção, vou comprar. Né? E às vezes a gente faz isso de forma tão automática e no dia a dia que a gente não percebe, né? E aí a gente se depara com outras questões, porque quando a gente vai falar de ansiedade, a gente vai pensar nos ciclos, nos comportamentos e nas dificuldades que a gente tem, né? E acontece da gente lidar com essa situação que podem gerar outras dificuldades e outros problemas, né? Vamos voltar aqui para a questão do exemplo que eu dei das compras, por exemplo, né? Se você não sabe lidar com sua ansiedade, você não consegue identificar as emoções relacionadas, você não conversa sobre isso, mas você, toda vez que você se sente mal, você compra alguma coisa, chega um momento que as faturas vão chegar e talvez o valor que você receba, o seu salário, não dê para pagar tudo aquilo que você compra. Aí vai gerar outro ciclo, né? De ansiedade, Sim. porque os boletos vão continuar chegando e você precisa pagar. Você vai querer comprar as coisas porque está vendo que é promoção, né? Você não está sabendo lidar e aí gera outras coisas, que geram outras coisas, que geram outras coisas. Percebe que não é É tão um ciclo que simples, se retroalimenta, né? É um exato. ciclo que vai se E retroalimentando. muitas vezes quando a gente vai investigar isso, a pessoa não se dá conta, né? Nem não sabe nem quando foi que começou. Ela sabe que ela, muitas vezes chega um ponto, né, que não tem como ela mesma não perceber e as pessoas que estão ao redor perceber isso e às vezes pontua alguma coisa, mas quando ela vai fazer esse autoconhecimento, quando ela vai olhar para aquela situação, ela fica perdida porque ela nem sabe quando foi que isso começou. Ela sabe que ela faz isso. Ela não entende ainda o porquê. Mas à medida que ela vai fazendo esse processo, ela vai chegar a um ponto que ela vai descobrir quando foi que isso começou. E aí a gente vai desfazendo esse ciclo. Sim.
Outro que eu percebo muito também, né, é o trabalho, né? O quanto o trabalho também pode ser uma fuga, né? E aí você entra nesse ciclo também que se retroalimenta. Então, eu trabalho para fugir disso que eu não quero lidar, e aí eu trabalho muito, aí eu começo a ficar muito ansioso, porque um dos fatores de risco também, gente, é a sobrecarga de trabalho, né, que gera um nível de estresse. Então, isso vai se alimentando. Então, eu fujo, começo a trabalhar muito, aí me sinto cansado, estressado, começo a ficar com ansiedade, aí busco um refúgio no trabalho, e é isso, são vários ciclos, né? Compras, o comer transtornado, que pode gerar uma compulsão alimentar. Eu já falei muito também, assim, a respeito de compulsão alimentar e ansiedade, caminham muito ali um do lado do outro, né? Então, é muito importante a gente perceber esses comportamentos. Gente, eu sempre penso assim, que se algo não está no equilíbrio, é importante você, opa, peraí, o que que é? O que está acontecendo? Se questiona, se pergunta. O autoconhecimento é muito em relação a questionamentos. E às vezes você não precisa ter a resposta logo ali, mas só se questiona, peraí, por quê? Por que eu estou fazendo isso? Né? Já é um passo, né? A tomada de consciência já é um passo. Às vezes não vai vir uma resposta, né? Logo, rápida, mas é aquele processo ali que você está se questionando, você está se percebendo. É isso, é o primeiro passo que é a tomada de consciência. E aí a gente vai falar do ponto principal da nossa live, né? A gente demorou, mas finalmente a gente chegou, né? Por que as mulheres sofrem mais com ansiedade, né? Quais são esses fatores de risco, né, que faz com que nós mulheres a gente sinta mais, a gente desenvolva com maior frequência, né, um transtorno de ansiedade? A primeira coisa, né, pegando o gancho do que o Leandro falou, é a dupla jornada de trabalho. Gente, imagine você trabalhar fora e trabalhar em casa. É um trabalho cansativo. E se você tem um companheiro, um parceiro, a pessoa do seu lado que não te ajuda, pense na carga de estresse, a sobrecarga que você sente no final do dia. Fora a questão de que nós mulheres, né, vivendo numa sociedade historicamente patriarcal, a gente tem aquelas questões que a gente não pode negar, que a gente ganha menos, exercendo o mesmo trabalho que os homens. Muitas vezes a maioria das mulheres ganham menos, ainda assim existe essa questão. A gente tem que trabalhar mais, ou a gente se cobra mais, a gente se empenha mais, porque a gente quer mostrar o nosso valor, a gente quer mostrar a realidade, né? Que não é o nosso gênero que vai dizer a nossa competência, né? Não é o nosso gênero que vai definir se a gente é uma boa profissional ou não. E isso é muito importante. A gente pode fazer isso muitas vezes de forma inconsciente, mas o tempo todo a gente está lidando com essa questão. O tempo todo a gente está numa luta, né, para ter os nossos direitos. E que é uma luta exaustiva, é uma luta cansativa e é uma luta que adoece. Eu percebo, e eu queria até dar um exemplo pessoal, gente. Eu tive um nível de ansiedade muito intenso no ano de 2018. E aí está muito atrelado a essa questão, né, das cobranças. A gente vive uma cultura que tem uma cobrança social muito grande e, para além disso, tá? É quando a gente internaliza essa cobrança. Quando essa cobrança, ela não é mais dos outros da sociedade, mas quando ela é sua, você, né, em relação a si mesmo. E aí eu passei por um momento, em 2018, que eu atingi profissionalmente duas posições, né, profissionais que eu gostaria muito, que era uma meta. Eu estava, na época, trabalhando como gerente de pessoas de um hospital e gestora do serviço hospitalar de outro hospital. Então, imagina, era uma carga de trabalho muito alta. Eu sou casada, tenho filhos, né, e conciliando casa, conciliando filhos. Chegou um nível que eu já não dava mais conta. E aí, um dos fatores, né, que a gente pontuou, a sobrecarga de trabalho, a autocobrança. Eu tenho uma questão que eu preciso, tá muito ligada, é muito importante a gente entender os traços de personalidade, né? A Tainá até pontuou isso. Dentro dos meus traços de personalidade, eu me cobro muito, né? É importante também de entender como você funciona, e a partir disso, né, juntando essa sobrecarga de trabalho, eu fui percebendo que eu estava já, um nível de ansiedade já estava caminhando para uma ansiedade tóxica. E que eu precisei fazer, né, tomar decisões. Então, eu precisei abrir mão de um desses trabalhos que eu gostava muito, que foi uma das minhas metas, né, que foi o serviço de psicologia hospitalar. Então, eu abri mão da empresa. Então, é muito importante que a gente tome consciência de essa cobrança, né?
ela é muito interna, né? Eu internalizei essas cobranças, eu me exijo, eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante, né? Que às vezes você quer ser uma profissional como se não tivesse filhos, trabalhar como se não tivesse filhos, ou ter filhos como se não trabalhasse. Do tamanho do nível de exigência que algumas mulheres têm em relação a si mesmas, né? Então, muito importante esse cuidado, esse autocuidado. E acaba que você não tem um tempo de repouso, um tempo de descanso, tudo isso, o descanso, uma rede de apoio fortalecida, tudo isso são fatores protetivos para a nossa saúde mental. Então, quando a gente vai chegando nesse nível, né, de ter pouquíssimos fatores protetivos e grandes fatores de risco, aí é uma linha limítrofe para você ter uma ansiedade tóxica, uma ansiedade patológica. E aí a gente não pode falar de outra coisa que tem acontecido muito durante esse período, que é a questão do feminicídio, né? Nós somos um grupo, né, que a gente está o tempo todo exposto, né? A gente é um grupo que está vulnerável, né? E a nossa vulnerabilidade social tem muito a ver não só com a questão da violência física, mas também com a violência psicológica. Muitas mulheres não identificam o que é uma violência psicológica, passam por inúmeras situações durante muito tempo. E aí, quando chega a uma situação que muda da violência psicológica para agressão, né, se torna algo mais grave. E aí, como é que a gente não vai considerar, né, essa questão e o índice que a gente está vendo aí de feminicídio, de mulheres o tempo todo sendo agredidas física, psicologicamente, mulheres que estão morrendo por causa de pessoas, por causa de homens que têm comportamentos agressivos, que têm comportamentos abusivos. E sabe-se lá quanto tempo essas mulheres tiveram que ficar nessa situação por inúmeras razões, né? E aí tem assunto para a gente falar em várias lives só sobre esse tema. Mas não tem como a gente deixar de trazer esse tema, considerando o tema que é porque as mulheres, né, sofrem mais com ansiedade. Mesmo que ela tenha vivenciado uma situação como essa há 5, 10 anos atrás, você acha que aquela mulher, ela realmente não tem possibilidade de desenvolver um transtorno de ansiedade? E aí eu vou levar a questão. Quando a gente tem uma experiência traumática, né? Quando a gente passa por uma situação, o tempo não importa. 5, 10, 20 anos. Aquilo ali é marcante. E é necessário um cuidado, né? E o que fazer nessas situações? E aí, você falando dessa questão, né, da violência. Gente, é importante entender que não precisa ser necessariamente a violência física, né? Como a Tainá falou, essa violência psicológica, moral. Vamos pensar assim que essa mulher, ela está o tempo todo ali sendo ofendida, sendo, né, uma cobrança muito rígida, ouvindo o tempo todo essas falas que muitas vezes a diminuem, ela começa a ficar no estado de alerta. Lembra quando a gente falou, né, da ansiedade que é esse estado de alerta? Imagina isso quase que o tempo todo, né? Ela preocupada, é como se alguma coisa fosse acontecer de ruim em qualquer momento, então eu preciso estar alerta. Então, esse desgaste do corpo aí, o tempo todo nesse alerta, gera uma ansiedade patológica, gera uma ansiedade tóxica, né? E aí é uma grande possibilidade de um transtorno de ansiedade, uma ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico, né? Então, é muito importante a gente ter essa percepção também de o quanto que parece ser às vezes tão delicado, tão mínimo, né? Mas o quanto essa violência psicológica influencia, né? Para um transtorno de ansiedade. Esse nível de insegurança e de alerta o tempo todo. E caso alguém aqui não saiba ou tenha dificuldade de entender melhor o que é a violência psicológica, eu vou dar alguns exemplos, né, para ficar claro. Por quê? A violência psicológica pode ser uma agressão verbal, ele pode te xingar, ele pode te diminuir, ele pode te menosprezar, ele pode anular seus sentimentos, não levar em consideração aquilo que você está falando, né? Aquilo que você está fazendo. E vários outros aspectos, só para vocês terem uma noção. Porque muitas vezes a violência psicológica ela está mascarada, né? Pode ser uma frasezinha bem sutil,
né? Pode ser uma pontuação, mas sempre são frases, sempre são palavras que têm um nível de agressividade, né? E que têm o interesse, a intenção, né, de te ferir, de te fazer sofrer, e que às vezes é bem sutil, mas acontece com frequência. E o que acontece quando a gente fala de comportamentos, assim, quando a gente fala desse tipo de relacionamento, é importante a gente lembrar que aquela pessoa, ela pode estar fazendo tudo isso e ainda assim ser uma pessoa que tem comportamentos agradáveis, que age de uma forma que, se você vê de longe ou se você conhece, você não sabe o que está acontecendo. Né? E é importante a gente fazer essa desconstrução, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa numa característica de uma pessoa, né, que tem um comportamento abusivo, a gente pensa numa pessoa que é completamente negativa o tempo todo. E não é assim, né? Tem comportamentos assim e são bem sutis, mas acontecem com frequência, né? É um comportamento, é falar alguma coisa, é menosprezar, é querer te proibir de ir para lugares, é falar da sua roupa, né? E quando a gente fala desse cenário, a gente não tem como falar sobre o machismo, né? Que você pode não conviver com ninguém assim, mas quando você passa na rua, né? Tem o medo, tem a questão que a gente tá o tempo todo com medo. A gente não, nós mulheres dificilmente a gente vai querer andar numa rua escura à noite sozinha. E a gente sabe o porquê. Então pense quantas coisas a gente tem que passar, a gente evita, né? E que quando a gente necessita, quando não tem situação, a gente passa, mas a gente passa morrendo de medo. E eu não sei quanto tempo falta, Tainá, A se a gente tem gente uns já 10 minutinhos no máximo. 10 minutinhos. É, gente, então assim, como a gente está falando aqui, né, do ponto principal aí das mulheres, por que que as mulheres, né, têm essa propensão a uma ansiedade, a uma ansiedade patológica, um transtorno de ansiedade maior, né? A gente falou tanto dessa questão dessa mulher multitarefa, eu gosto muito de falar assim que a gente acaba, muitas mulheres, né, acabam sendo mulheres tarefeiras, né? É aquele monte de coisa ali para praticar ao longo do dia, é aquela correria, aquela agitação, às vezes não tem tempo para nada, não tem tempo para se cuidar. Eu lembro, eu fiz um grupo, eu trabalhei durante um ano, né, com a Marinha do Brasil, fazer grupo com mulheres. Eu lembro que uma das maiores queixas era essa questão da falta de tempo para o autocuidado, né? Muitas falavam assim, eu um dia até brinquei, falei, não, peraí, se você não tiver 5 minutos para você mesma, não dá. Né? E elas riram e assim, um riso de, meu Deus, não tenho. Né? Então, a gente percebe muito isso, dessa mulher multitarefas, né? Mas que ela sempre acaba ficando por último. Então, se sobrar um tempinho ali, aí ela cuida dela. Né? Então, essa sobrecarga de trabalho, gente, ela gera, a mulher gera um alto nível de estresse. E alto nível de estresse, o que acontece? Libera aquele hormônio cortisol, né? E aí acaba te gerando ansiedade. Então, no estresse, durante o estresse, ele é bom. Ele te move, né? Ele te faz agir. Mas quando é por muito tempo, ele é constante, é um nível elevado e constante, você vai para um adoecimento, para um transtorno de ansiedade, né? Então, é muito importante para a mulher, e aí eu digo por experiência própria, né? A gente ir tentando abrir mão de algumas coisas, pedindo apoio, né? Para o esposo, para os filhos que já são maiores, as crianças, elas podem te ajudar, né? Dependendo da idade, tem até uma tabelinha, gente, eu já vi, eu acho que alguém, quem é mãe já deve ter visto, das idades e o que as crianças podem fazer em casa, né? É bem interessante. Então, assim, é muito importante você ter esse olhar, peraí, olha, e pede socorro, pede ajuda. Eu vejo muitas mães, né, mulheres, que falam assim, ah, mas tá vendo como eu estou, devia me ajudar. Mas fala, né? Às vezes a pessoa não tem essa percepção, acontece mesmo, gente, a pessoa às vezes está, não sei, com a mente lá em outro lugar e não está percebendo. E o quanto é importante, o óbvio, ele tem que ser dito, né? Muitas pessoas falam assim, ah, é óbvio que eu preciso de ajuda. Mas diga isso, pede ajuda, por mais difícil que seja para você, é importante entender que a sua saúde está em primeiro lugar, né? Então, pede ajuda, fala com o marido, conversa com os filhos, vê essa questão do trabalho, como é que eu posso reorganizar meu trabalho? Eu posso abrir mão de algumas coisas no trabalho? Eu consigo delegar mais no meu trabalho? Né? Faz esse escaneamento aí de várias coisas da sua vida, de várias atividades da sua vida, do seu dia a dia, né? Para que você consiga minimizar esse risco de ansiedade, tá? Porque isso são fatores de risco, né? A forma que essa mulher contemporânea vive hoje,
E como eu falei para vocês, é um exemplo pessoal, né? Eu passei por isso. É um exemplo concreto de como a gente está suscetível à ansiedade, essa ansiedade mais intensa, né? A forma que a gente vai lidando com várias coisas, né? Com trabalho, com casa, filhos, relacionamentos, essa nossa autocrítica, muitas vezes, autocobrança, né? Então, esse olhar para si, esses momentos de autocuidado, esse repouso, esse pedido de ajuda, vai, né, possibilitar que você não tenha esse risco para uma ansiedade patológica, né? E aí eu acabei entrando um pouquinho agora aqui no que a gente pode fazer, né, para Uhum. lidar com a ansiedade. Nosso tempinho já está acabando e, na verdade, nosso Tá bom, intuito tá era bom. esse, né? Finalizar com essas Uhum. dicas, né? Para poder ajudar vocês, né? O que é que vocês podem fazer para lidar com essa ansiedade, para reduzir um pouco essa ansiedade? Eu gosto muito da atividade física. E aí eu sempre recomendo a atividade física. E toda vez que eu faço essa recomendação, eu gosto de frisar algo muito importante que às vezes as pessoas não levam em consideração. Que é, quando eu falo, faça uma atividade física, não é ir para academia, não é necessariamente fazer uma corrida, não é andar de bicicleta. Primeiro que quando eu falo, faça uma atividade física, é importante que você escolha uma atividade física que você goste. Porque fazer uma atividade física não precisa ser uma obrigação. Precisa ser algo prazeroso para você criar esse hábito. Porque você vai perceber que quanto mais você fizer, mais você vai se sentir bem, mais você vai se sentir relaxado. É como se aquele momento de tensão fosse livre, né? Você se libertasse daquela tensão, você se sentisse mais relaxado, seu corpo sente isso. Mas para isso acontecer, não adianta eu falar, faça uma atividade física, você detesta a academia e você começa a praticar, você começa a ir para a academia. Não é assim, você precisa gostar da atividade. E aí você pode livremente escolher. Pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser andar de bicicleta, pode ser praticar um esporte. Existem tantas possibilidades. Mas é preciso que você saiba. E se você não sabe o que isso te agrada, opa, mais um sinal de que você precisa, né, começar a fazer esse exercício do autoconhecimento. Porque do início ao fim dessa live a gente falou do quanto o autoconhecimento é importante. E o primeiro passo que você pode dar para o autoconhecimento é, depois dessa live, aproveite todo esse conteúdo que a gente falou aqui e faça uma reflexão, né, de todos esses pontos que foram abordados. Como é que está a sua situação hoje, né? O que é que você pode fazer com relação a isso, né? Você tem dedicado um tempo para si mesma? Temos 26 segundos. Gente, outra dica importante é a questão da meditação, tá? E aí, algumas pessoas acham assim, a meditação é ele ficar com a mente, esvaziar a mente, né? Não necessariamente, tá? É deixar só esses pensamentos irem. Então, é você focar sua mente pro presente. A ansiedade, muitas pessoas Precisamos, falam que é excesso Leandra, do futuro. precisamos encerrar, Oi. senão a live. Vamos Pronto, finalizar. voltamos. O Instagram está nos Então, igual, expulsando. a gente vai só colocar o finalzinho para vocês, deixar essas dicas, né? Essas psicodicas aí para você lidar com a ansiedade. Entendendo que fazendo, né, algumas atividades que são muito importantes, você vai minimizar os riscos de ter uma ansiedade patológica, né, de uma ansiedade tóxica. Eu estava falando a respeito da meditação. Eu até, inclusive, no meu Instagram, né, @psileandrarodrigues, eu fiz uma semana aí de um desafio da meditação, mostrando para vocês como é algo simples, como é fácil iniciar esse processo, né? Então, quem quiser depois pode ir lá ver também. Mas, gente, é entender que a ansiedade, a meditação, ela não é aquele momento que você fica ali e aí pronto, não vai passar nada pela cabeça. Não é isso, tá? Até porque os pensamentos vêm o tempo todo. A gente não controla pensamento. A gente deixa aí ou a gente substitui pensamento, tá? E aí é muito importante esse processo da ansiedade para a gente ir exercitando algo que é fundamental, principalmente para quem tem uma ansiedade um pouco mais intensa, né? Que é o estar presente. A maioria das pessoas ansiosas, elas não conseguem estar presente. Elas têm uma preocupação o tempo todo com as coisas que vão acontecer, que estão por vir, ou também ficam ruminando coisas que já passaram, tá? São pessoas que ficam assim, ai, poxa, eu não devia ter dito aquilo, né? Ai, se eu tivesse dito isso? E se eu tivesse feito daquele jeito? Eu falo que também pode ter uma ruminação de passado, né? Então,
A meditação ela vai te ajudar a exercitar esse momento do estar presente, é o aqui e agora, né? Trazer essa mente aí para o presente. Então, uma das dicas é essa, né, da meditação. Eu acho bem interessante. Tem o Mindfulness também, que é esse exercício de atenção plena. Vou passar uma dica para vocês fazerem hoje, tá, gente? É uma dica de Mindfulness, né, que é a atenção plena. Quando você for tomar o banho, né, agora, quem já, ou quem já tomou, né, que for tomar amanhã cedo, naquele momento do banho, 5 minutinhos, tenta estar presente nesse banho, tenta sentir a água caindo no seu corpo, percebe a sua pele, seu braço, né, percebe teu corpo. Pode vir pensamentos, deixa eles irem, né, volta a sua atenção gentilmente para o seu corpo novamente, para sentir essa água. Olha como é um exercício simples. Isso já pode ser uma meditação, percebe? É um exercício de relaxamento. Você conseguir trazer sua mente para esse momento agora. Quantas vezes você está ali tomando banho, você esquece se passou sabonete, se lavou a cabeça, se passou shampoo? Percebe que muitas vezes a sua mente, né, os seus pensamentos, ou lá nas coisas do futuro, ou remoendo coisas do passado. Então, um exercício simples para que vocês já possam fazer hoje, tá? Quer dar mais outra? Ah, eu queria falar rapidinho. De aplicativos também, qualquer coisa, eu vou até digitar aqui para vocês, tá, gente? Eu gosto muito de passar uns aplicativos para os meus pacientes. É o Cogni, é um aplicativo que você consegue baixar ali no celular, para você... lembra que a gente falou dessa questão das emoções? O quanto é importante você sim perceber as emoções, identificar as emoções. Ele te ajuda a falar um pouquinho dos sentimentos, dos pensamentos. É como se fosse um diário, tá? Então, para quem gosta ali de, né, e quem quer iniciar esse processo de autoconhecimento, é um aplicativo bem interessante. E tem outro, que é o Hotid, que tem exercícios para ansiedade. Vou colocar aqui, digitar para vocês, é Hotid, alívio para ansiedade. Esse também é outro aplicativo bem interessante. Eu gosto muito de passar esses aplicativos, né? São, ixi, ficou o rosto, gente, é Hotid. São aplicativos, esse outro, ele tem explicações a respeito da ansiedade e atividades para você fazer. Então, é bem divertido, é bem interessante. Lembra? Como é que Aí tá são sua algumas conexão dicas que aí? Que também vão te aqui tá ajudar a lidar com a cortando. ansiedade. Pode falar. Não, é que você tava falando, tava cortando. Eu tava te perguntando como é que tava a sua conexão aí. Eu não sei se para todo mundo Ah, tá. tá assim, mas para mim, de alguns momentos, tava como se você tivesse congelado. Ah, ixi, cortou? Será que o pessoal não ouviu? Gente, quem está assistindo aí me fala, conseguiu ouvir? Me diz aí se vocês conseguiram pegar as dicas. De qualquer forma, assim, eu escrevi vários, né? Quem quiser anotar, o nome de 2 Uhum. aplicativos que vão te ajudar aí a lidar com a ansiedade. Anotaram? Anotaram, né? O HOTD, que é alívio da ansiedade, e o Cogni. Bem interessante, tá? Tem o Be OK também, vou colocar aqui para vocês, que é outro, o nome é em inglês, mas ele está em português, tá? Be OK. Também é outro aplicativo bacana aí para vocês baixarem e ir trabalhando aí a ansiedade. E é O isso, a Marcos falou que gente. deu para ouvir boa parte. Eu acho que foi como foi aqui. Eu tava ouvindo tranquilamente, mas chegou no finalzinho dos dois aplicativos que você mencionou que travou aqui. Ah, Mas tá. eu acho que agora deu para todo mundo pegar. Qualquer coisa a gente pode passar para eles também. Sim, sim. Primeiro, né, eu acho que o que fica aqui de ponto principal, né, para vocês levarem para a vida, né, e não só com relação à ansiedade, mas qualquer coisa na sua vida, é que você precisa começar a definir e estabelecer as suas prioridades e se colocar como prioridade. Porque a gente está vivendo um momento, né, que a gente está muito acelerada. Em que sentido? A gente está fazendo as coisas, a gente almoça correndo para fazer as coisas do trabalho, a gente pula às vezes a refeição porque tem que dar conta de outras coisas. A gente está tão exacerbada, né? Tão numa vida tão corrida, não trânsito, vai fazer isso, vai fazer aquilo, que a gente às vezes para de fazer o mínimo, que é olhar para a gente.
Qual foi a última vez que vocês pararam para se olhar no espelho, que não seja para passar uma maquiagem, para arrumar o cabelo, para vestir uma roupa? Quando foi que vocês pararam para conversar consigo mesma e se perguntar, né, como é que vocês estão, né? Como é que vocês estão se sentindo? O que é que está acontecendo? Quando foi a última vez que vocês se afastaram, né, do celular, do computador, para fazer alguma outra coisa que fosse ao ar livre, sem precisar de 5 ver uma notificação, seja do trabalho, seja da família, seja dos grupos, enfim. E aí, quando a gente vai falar da ansiedade, a gente também tem que considerar esse cenário. A gente está muito voltado para estar conectado, porque a gente não quer perder as informações, e a gente é sobrecarregado o tempo todo com informações, com cobranças, com demandas, com entregas, com prazos, com várias coisas. Mas a gente também precisa se desconectar desse mundo para a gente poder se reconectar com nós mesmos. Então Sair desse, fica sair do aqui automático, né? a reflexão, né, para a gente sair um pouco dessa vida automática, para a gente dar uma pausa, né? A gente precisa de pausas. A gente não pode viver correndo o tempo todo. Isso pode não ter consequências agora, mas pode ter consequências lá na frente. Então Sim. a gente precisa parar e começar. Será que você não consegue 5 minutos do seu dia para você? Será que é tão impossível assim? Ou você não está se colocando como prioridade? Porque tem outra coisa que a gente faz com muita frequência e a gente não percebe. Muitas vezes a gente não tem falta de tempo, a gente tem falta de prioridade. O que a gente diz que é falta de tempo, muitas vezes a gente não coloca como prioridade na nossa vida naquele momento, até que a gente sinta a real necessidade de que isso aconteça. Isso deveria ser algo automático, deveria ser algo natural, né? Que a gente consiga fazer. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a lidar com várias coisas e várias áreas da nossa vida. Então a gente precisa ter esse momento. A gente foi convocado a ter esse momento. A partir do momento que a gente deixou de sair para trabalhar, né, num período da pandemia, para trabalhar em home office, será que nesse home office que você já não tem o transtorno de trânsito, já não tem o transtorno de engarrafamento, aquele tempo que você não tinha, será que você não ganhou trabalhando em casa? Será que esse tempo não pode ser para você exclusivamente, mesmo estando em casa, mesmo tendo as várias questões que a gente discutiu aqui na live, que tem? Mas será que realmente é só falta de tempo ou é falta de prioridade? Então vamos deixar aqui essa reflexão. Eu queria agradecer a Leandra, né? Obrigada. Assim, por ter topado, né? A gente fazer esse momento, a gente poder ter esse diálogo, essa conversa, né? E que fique claro, né, para quem chegou depois, que a gente só combinou o tema e os pontos, né? Sim. E tudo aqui foi ao vivo e a cores, né? Não teve nenhum Incluindo, né? roteiro pronto, não teve nenhum textinho. A gente foi simplesmente conversando. E eu espero que vocês possam ter aproveitado bastante, né? Eu vou deixar salva. Eu deixei a primeira parte salva. Para quem chegou depois, a live vai estar salva no meu Instagram, Tainá Psi. Eu vou deixar salva para que vocês possam acompanhar tanto a primeira parte quanto essa finalização, né? Que foram com as dicas que a gente deu para que você possa reduzir, né, essa ansiedade. Quer falar alguma coisa, Obrigada, Leandra? gente. Sim, só agradecer a participação, né, das pessoas, mesmo os que não conseguiram ficar até o fim. Obrigada pela participação de vocês. Nós estamos à disposição, né, tanto a Tainá aí no Instagram dela, eu, né, no meu Instagram, se tiverem também alguns outros questionamentos. Eu acredito que virão outras lives, né, Tainá? Espero que sim, com outros temas, e que vocês participem, né? Nosso intuito realmente é de esclarecer, de trazer cada vez mais conhecimento para as pessoas, né? A gente chama na psicologia que é psicoeducar, né? É que vocês compreendam, vocês vão tomando consciência a partir das coisas que a gente vai refletindo aqui juntos. Então, muito obrigada, gratidão por esse momento compartilhado com vocês. É sempre de aprendizado para a gente também. É isso, boa noite para todos. Boa noite a todos. Vou deixar salvo. Um beijo e até a próxima live.
Tchau, tchau, gente. Boa noite.